Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 12/11 de 2012, segunda-feira, usando a metodologia de 24 Hour Expert, é o resumo das técnicas e os segredos. Acesse www.traderprofissional.com.br. Bom, aqui no nosso site, pessoal, você vem aqui em cadastrar no curso, então você vai estar recebendo todos os dias as videoaulas, são vídeos de 15 minutos, e Facebook, Twitter e pelo YouTube. Bom pessoal, isso aqui no gráfico que está piscando são mensagens subliminares para programação do emocional e comportamental do trader profissional, que nós usamos isso como ferramentas psicológicas. Eu vou estar explicando isso mais tarde. Então, enquanto o meu gráfico estava em operação, eu tinha essas mensagens subliminares me programando e fortalecendo a minha psicologia e o meu emocional. Eu vou estar explicando isso mais tarde. Então hoje o preço ele abriu acima da média 377 no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós operamos. Então a tendência é de alta, certo? Tendência de alta. Logo, então, como aqui a tendência é de alta, então eu devo operar comprado. E eu devo operar comprado aonde? Quando o preço voltar para as médias móveis. Nós temos a média móvel 89 aqui, onde o preço bateu nela, certo? Fez o rompimento, inclusive com um gap de corte que indica claramente a entrada operacional. No caso, foi um gap, mas também foi um centavo, de qualquer forma, que foi exatamente o preço que eu entrei. Então a entrada operacional foi próximo da média móvel 89, comprando a 36,32 e stop loss 1 centavo abaixo da mínima a 36,29. Então no rompimento desse candle eu fiz a entrada operacional. Então o nosso manejo de risco inteligente hoje ele foi modificado porque foi feito pesquisas onde eu comprovei que é melhor eu considerar os riscos das operações também envolvendo as taxas e emolumentos. Então a alavancagem diminuiu. Então, por exemplo, 4 centavos antes eu alavancaria para 7.500, mas as taxas e emolumentos elas seriam consideradas neste valor. Então o risco de 0,3 iria para 0,42. Durante muito tempo eu usei essa alavancagem e eu ganhei dinheiro. Mas eu fiz uma pesquisa e comprovei que se eu tivesse usado a alavancagem de hoje, onde eu considero também as taxas e emolumentos, então a rentabilidade líquida aqui é o que importa hoje, certo? Para mim, porque foi comprovado que se no passado eu tivesse usado essa alavancagem, que é uma alavancagem menor, eu teria ganho mais até, e porque das vezes que eu perdia com a antiga alavancagem, eu perdia mais dinheiro. Apesar de ganhar mais dinheiro, quando eu perdia mais dinheiro. Então a minha capacidade de sobrevivência com essa alavancagem menor é maior. E eu ainda tenho condições de ganhar ou a mesma coisa ou até mais. Certo? Porque o que importa é a gente estar perdendo um pouco. Então eu modifiquei a alavancagem. O processo de alavancagem mudou um pouco. E a gente está considerando 0,3% sobre o valor, considerando também as taxas e emolumentos. Então aqui deu 5.100, onde a rentabilidade bruta, sem os custos, daria 0,20%, mas com a alavancagem, as taxas de emolumentos e corretagem, vai para 0,3%. Então, estou considerando líquido mesmo todos os custos, certo? E a gente tomou stop nessa operação. A segunda operação foi essa aqui. Foi uma operação que a gente entrou nesse candle aqui, próximo da média 377 e abaixo dela, que indica a tendência de baixa pressão de venda. Logo, no rompimento da mínima, esse candle a gente fez nossa entrada operacional e 1 centavo acima da máxima foi o start de compra, certo? A gente entrou e o processo de alavancagem inteligente nos permitiu entrar apenas com 2.700 ações, que é o nosso capital total. E também esse manejo de risco inteligente com alavancagem inteligente, para dizer a verdade eu nem alavanquei aqui, mas esse processo de risco de manejo de risco inteligente, ele tem um manejo de risco veloz, ou seja, eu não venho aqui na planilha, calculo bonitinho e vou fazendo as estatísticas de quanto de ações que eu tenho que entrar. Eu já faço o cálculo de cabeça. Então a gente desenvolveu uma técnica que de cabeça eu já sei a quantidade de ações que eu tenho que entrar, então eu já tenho condições de preencher a boleta rapidamente. E também a técnica de contingências das boletas, que se falhar uma boleta, por exemplo, de start de compra, se não der tempo de preencher a start de compra, tem como entrar no mercado. Ou se o start de compra falhar, ou o stop loss falhar,
para entrada automática ou zerar a operação automaticamente, a gente tem técnicas de contingências para suprir essa necessidade. Então a gente consegue entrar na operação e um day trader precisa disso. Então, 1 centavo abaixo da mínima fiz a entrada, coloquei meu start de compra aqui e o nosso objetivo é 1% de variação. Porém, apesar de 1% de variação, a gente tem também a consideração com o seguinte: conforme vai fazendo pontos de proteção de lucro, a gente vai protegendo o lucro. Então nessa operação, nesse caso, foi fazer um topo de fundos descendentes, aqui fez um pivô de baixa com topo confirmado aqui. Então coloquei meu start de compra que estava aqui, passei para cá, além de zerar o risco, eu estaria ganhando caso o preço voltasse. O preço voltou, estopou a gente ficou com isso aqui. Então acabou que essa segunda operação, ganhei pouco dinheiro, mas eu zerei a segunda tentativa, porque eu tive a segunda tentativa, só que quando eu tenho a segunda tentativa e eu fico no 0 a 0, ou eu ganho um pouquinho, eu já zerei essa tentativa, então eu considero que eu posso fazer essa tentativa de novo. Por exemplo, eu fiz a primeira tentativa aqui, segunda tentativa aqui. Essa segunda, como eu ganhei um pouquinho de dinheiro e zerei o risco, eu anulo essa e passo a ter duas tentativas. Mas se eu tivesse perdido nessa aqui 0,3%, daí eu teria só mais uma tentativa, que são 3 tentativas no máximo. É a frequência que a gente opera, que também influi no manejo de risco. Então aqui a terceira tentativa, que na realidade foi considerada como segunda, por causa dessa questão da gente ter ganhado um pouquinho nessa aqui, zerado o risco, né? Fiz a entrada nessa operação, a gente teve esses doji 4 preços aqui, né? E a gente fez a entrada aqui, depois desses doji 4 preços, que foi difícil até fazer a entrada, mas eu consegui fazer a entrada a mercado pelo stop loss mesmo. Então deu, no rompimento da mínima do doji 4 preços aqui a gente entrou, até dar um zoom aqui, certo? E 1 centavo acima da máxima foi o start de compra. Então a gente colocou 36,09 vendido 36,14. A alavancagem inteligente deu 4.300. Deu para fazer um manejo de risco veloz em questão de 2 segundos e preencher em questão de 2 segundos esse valor aí de 4.300. Foi calculado de cabeça e deu para preencher a boleta de start de compra através das técnicas de contingências do manejo de risco veloz. Então essa operação foi tudo ok, porém a gente tomou o stop. Tá? A gente tomou o stop. Bom, então a gente fez a nossa terceira operação, só que na realidade a segunda tentativa a gente anulou porque a gente teve um ganho, então a gente ficou com essa operação como se fosse a segunda tentativa errada. Então, beleza, tem mais uma tentativa. Daí aqui, essa aqui foi a entrada, estopou a gente. Voltou para a média 377, ou seja, deu um sinal na média 89 aqui, que a gente errou, mas deu um sinal na média 377, onde a gente teve uma quase estrela cadente aqui, né, onde a gente tem a sombra depois da média 377 e o corpo abaixo dela, que indica uma pressão de venda significativa, e do lado dela nós temos uma sobreposição de candlestick que é um enforcado, né? Então, quando o enforcado fez uma mínima menor do que esse candle aqui, que é quase uma estrela cadente, foi a venda efetuada, né? 1 centavo abaixo da mínima e 1 centavo acima da máxima. Foi nosso start de compra 36,22, entrada 36,16. O que acontece, pessoal? O processo de alavancagem inteligente permitiu que a gente alavancasse um pouquinho 3.300 ações, né? 3.300 ações, a gente estaria perdendo exatamente 0,3%, contando todos os custos de corretagem, taxas de emolumentos, exatamente. Então, o manejo de risco nosso, eu não diria que ele melhorou, ele foi comprovado por pesquisas, eu continuo estudando sempre continuarei estudando, que é melhor por questão de sobrevivência usar esse manejo de risco. Se fosse com outro manejo de risco antigo, eu poderia entrar nessa operação por volta aí de umas 5.000 ações, 6.000 ações, tá? Então teria ganho uns 2% nessa operação. Mas foi comprovado no passado que se eu tivesse usado esse manejo de risco aqui, que alavanca menos, porém permite uma sobrevivência muito mais poderosa. Então o que importa é a preservação do capital, e eu melhorei isso e comprovei isso por minha pesquisa. Então eu não estou mais alavancando como antes. É diferente hoje. Processo de alavancagem inteligente, todos os alunos já receberam as devidas instruções sobre as novas fórmulas que a gente usa. O manejo de risco veloz foi feito ao mercado, tá? Porque o home broker meu
a internet caiu quando estava formando esse candle, daí até eu entrar no home broker de novo, e consequentemente, por sorte ainda eu tive, o candle demorou ainda mais uns 30 segundos para fechar, e quando ele fechou até para eu encher as boletas, e usar a técnica de contingência das boletas demorou um pouquinho, e quando rompeu a mínima não deu para preparar o start de compra, mas foi calculado de cabeça esses 3.300, porque eu teria perdido a operação se tivesse preenchido a planilha aqui, certo? E fazendo por aproximação qual seria a alavancagem que a planilha calcula. Então não tem como preencher planilha no day trade, você tem que usar uma manejo de risco veloz, que é um pouquinho complicado de explicar, e tem que tá todas as técnicas lá nos DVDs, certo? Então a gente entrou na operação e à medida que o preço foi fazendo topos e fundos descendentes, a gente foi protegendo o lucro, né? Então aqui, por exemplo, quando chegou nesse ponto já fez a retração de fibra de 61.8, se a gente traçar aqui a gente vai ter a retração de fibra de 61.8 claramente aqui, depois da entrada operacional. Então a gente já zerou o risco quando fez esse fundo aqui, porque estatisticamente, quando a retração de 61.8 passa o ponto de entrada operacional, a gente pode zerar o risco. E a gente explica tudo no DVD por questões estatísticas, certo? E aqui fez um novo fundo que caracterizou um pivô e aqui um topo confirmado, certo? E o que acontece? Aqui já não fez novo pivô, mas veja que aqui dentro fez um pivô de certa forma. Então aqui eu protegi o lucro aqui, certo? E passei a esperar. O meu start de compra que estava aqui passou para cá, então já tinha zerado o risco, já estava com o lucro aqui. E estava esperando romper esse fundo. Rompeu esse fundo, fez de certa forma um topo confirmado aqui. Eu coloquei minha proteção de lucro aqui. E depois quando chegou a 36,81, né? Na realidade o 1% daria a 36,80, mas eu mandei minha ordem a 36,80, mas não tinha no book. Então a maioria, diria que 80% do total que eu zerei foi 35,81. Então foi 0,97% de lucro, mas a alavancagem me deu 1,15% de lucro, tá certo? Então foi aqui que a gente zerou, tá 36,81, desse ponto aqui, daqui até aqui mais ou menos, que dá 1%. 36,80 daria 1%, só que eu saí a 36,81. Então, pessoal, essa foi a operação do dia, né? A gente conseguiu zerar o dia aí com 0,65%, tá? Então a gente começou a semana bem. O ideal seria se a gente pegasse uma operação alavancada e ganhasse uns 2% aí, mas não deu certo, infelizmente. Bom, pessoal, aula de psicologia do trader, método de disciplina operacional automatizado por ferramentas que lhe programam inconscientemente. Então a reprogramação subliminar, ela é uma ferramenta que, por exemplo, essas mensagens subliminares que estão piscando aqui, vocês não conseguem identificar o que está acontecendo, quais são as mensagens que estão sendo enviadas, porque está abaixo da limiar do nosso consciente, então a gente não consegue identificar, certo? Então, pessoal, sobre as mensagens subliminares, então é comprovado que mensagens subliminares funcionam. Numa pesquisa que foi feita com estudantes, né, colocaram em uma sala de cinema certos estudantes e colocaram um filme lá, certo? E nesse filme eles passaram alguns números, tal, passaram várias coisas e consequentemente as pessoas tinham que depois escrever números sobre qual número que vinha na cabeça dela depois de assistir o filme, certo? Para comprovar que as mensagens subliminares funcionam. Então, isso foi feito pelo Wilson Kim, um pesquisador que escreveu o livro Sedução Subliminar, e ele pegou o grupo A, colocou um filme normal sem mensagem subliminar. Depois pegou o grupo B e colocou a mensagem subliminal do número 39. Então no grupo A, apenas 2% do grupo A, depois de assistir o filme sem a mensagem subliminar, escreveu o número 39. Certo? Porque apareceu vários números lá no filme, mas não tinha mensagem subliminar para escrever o número 39. No grupo B, que tinha mensagem subliminar do número 39, 47% escreveram o número 39. Ou seja, foi comprovado cientificamente
que as mensagens subliminares funcionam. Elas influenciam no nosso comportamento, certo? Ah, Leandro, mas para que usar mensagens subliminares? Isso aí você pode usar para propaganda, mas você vai usar isso para você como trader? Sim. Eu quero ser disciplinado, eu quero ser um trader poderoso, eu quero ter as crenças do trader profissional, porque eu preciso acreditar que eu vou enriquecer como trader, que eu vou ter sucesso como trader, certo? Então, essas mensagens subliminares estão me dando mensagens subliminares durante todo o tempo que eu estou operando no mercado, né? Então, eu estou aqui com o meu gráfico e as mensagens subliminares estão me bombardeando, tá? Com esta programação de, por exemplo, executar o trade system perfeitamente, ter frieza e calculismo, por exemplo, nessa operação aqui. O home broker caiu, eu friamente, calculadamente, já liguei para a corretora, já fui reiniciando a internet e tal, e eu ainda consegui entrar na operação a mercado. Cara, fantástico essa operação aqui, e a frieza que eu tive para fazer isso aqui, graças às mensagens subliminares e à programação neurolinguística também. Mas as mensagens subliminares, a reprogramação subliminar é muito poderosa. Então, o que acontece, pessoal? Na programação neurolinguística, você precisa parar de fazer os exercícios, certo? Na reprogramação subliminar, você não precisa parar para fazer os exercícios. Essa aqui são reprogramação subliminar visual, tá? Mas existe a reprogramação subliminar também subauditiva. Então, enquanto eu estou operando, existe um MP3 tocando com mensagens subliminares subauditivas, né? Então, a gente tem aqui no nosso curso Trader Profissional Avançado, né, as mensagens subliminares semi-mascaradas. A gente ensina você a construir essas mensagens subliminares no seu computador, como usar este sistema, este software para programação das mensagens subliminares, como escrever as mensagens subliminares, em que frequência colocar as mensagens subliminares, certo? E aqui ensina tudo passo a passo para vocês, entendeu? Então, o interessante da reprogramação subliminar é que eu fico muito tempo no computador. Eu estou sendo constantemente programado por essas mensagens subliminares para ser disciplinado e executar meu trade system, tá? Então, teve aluno que me ligou hoje e falou: ah, Leandro, eu não tive paciência e saí aqui e fiquei no prejuízo. Ou seja, a disciplina é bem clara. Eu tenho que ficar até dar 1% e ponto final. Eu fiquei até dar 1% friamente com calculismo. Mas ele saiu antes porque o emocional mexeu com ele, porque falta mais reprogramação subliminar. Então, pessoal, é comprovado por pesquisas. Não adianta você se expor uma vez só à informação. Você tem que ser bombardeado com ela. E daí ela vai fazer um efeito poderoso na sua mente. Então, eu estou operando todo dia, essas mensagens subliminares estão me reprogramando a todo tempo, e aquilo que eu já fui programado, aquele comportamento e emocional que eu já fui programado, ele está sendo constantemente fortalecido. Então, absolutamente nada pode afetar esse fortalecimento dessas emoções e crenças e atitudes que o trader profissional precisa ter, que eu tenho, certo? Então, é uma ferramenta cientificamente comprovada de psicologia do trade. E as outras escolas ensinam sobre psicologia do trader corretamente, mas eles não te dão ferramenta para te bombardear com a informação. Não adianta ser conscientizado, tem que ser bombardeado com a informação. Então, a todo tempo eu estou no computador, resolvendo problemas da empresa, programando meu site e também fazendo meus trades, conversando com um aluno, e estou fazendo exercício de psicologia durante todo o tempo. E quando eu vou dormir, também no curso nós ensinamos você a fazer as mensagens subliminares subauditivas, ou seja, você dorme e as mensagens subliminares tocam para programar você com as crenças, valores e atitudes do trader profissional, e você, sem trabalhar, sem fazer nada, você está sendo programado, porque as mensagens subliminares, o inconsciente assimila as mensagens subliminares e é comprovado. Então, pessoal, essa é a videoaula de hoje. Tá? Vocês comprando o curso Trader Profissional Avançado, vocês ganham esse curso de reprogramação subliminar e vão ter esse privilégio de estarem sendo psicologicamente fortalecidos a todo tempo com ferramentas científicas e comprovadas. Vocês podem fazer um curso de PNL que custa R$5.000, pode fazer um curso de reprogramação subliminar e pesquisar, só que custa mais caro. Então a gente tem a opção do nosso curso que é específico para traders, e você vai estar tendo todas as ferramentas para você realmente ter a psicologia do trader fortalecida, tá? Bom, pessoal, muito obrigado.